Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho na sua casa. Hoje nós vamos comentar, vamos meditar sobre um trecho do Evangelho escrito por João, o apóstolo João, no capítulo 13. Depois nós vamos complementar com um trecho escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. São meditações que nós vamos fazer sobre os ensinos de Jesus, não é, que são tão importantes para nós. Às vezes, nós somos cristãos e professamos o cristianismo, mas não sabemos bem o que Jesus ensina, o que Jesus pensa sobre vários assuntos. Por isso, é importante nós aprendermos de Jesus para termos certeza que estamos vivendo de acordo com o que ele ensinou, de acordo com a sua vontade. São lições importantes, são lições que precisamos aprender para crescer na vida cristã, para nos tornarmos realmente firmes, adultos na vida cristã, conhecendo a vontade de Deus em nossa vida. Amém? Amém. Marcos 10, do 42 ao 45. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de João 13, do 3 ao 10. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltado para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Vocês não compreendem agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Então, o importante é nós entendermos o que Jesus enfatiza nas duas passagens lidas pela Noemi, não é? A primeira passagem do Evangelho de Marcos, Jesus está falando que na terra as autoridades, aqueles que detêm o poder, eles são os que mandam, eles têm poder sobre as outras pessoas. Mas entre os seguidores de Jesus, não seria assim. O mais importante é aquele que seria escravo de todos. Isso quer dizer o seguinte: o mais importante não seria o mais rico, mas o mais importante seria aquele que serve a todos. O trabalho de servir, de ser servo, de estar disposto a servir. E Jesus mesmo disse assim: Eu mesmo vim para servir. Jesus veio para servir a Deus, não é? Porque no reino de Deus, os mais importantes são aqueles que servem, aqueles que são humildes, aqueles que trabalham em favor do próximo, né? Então, Jesus, nessa passagem de Marcos, ele enfatiza a importância do servir. Ele mesmo veio para servir, e no reino de Deus, no ministério do reino de Deus, né? Entre nós que servimos a Jesus, o mais importante não são aqueles que têm poder, não são aqueles que têm dinheiro. Os mais importantes são aqueles que servem a todos, aqueles que servem. Amém? Isso é uma característica do reino de Deus. Na passagem do Evangelho de João, é quando Jesus lava o pé dos apóstolos, não é? Jesus está fazendo a última ceia antes de ser crucificado, e nessa ceia ele vai lavar o pé dos apóstolos. Porque
lavar os pés, não é? É muito importante nós sabermos que na época de Jesus as pessoas andavam a pé em estradas poeirentas, não é? Em lugares quentes. E quando chegavam nas casas, eles limpavam os pés, lavavam os pés que estavam sujos pelo caminho e também ajudava a que eles se sentissem melhor com o calor, não é? Mas o trabalho de lavar os pés era um trabalho humilde, era um trabalho feito normalmente por servos, não é? E tanto que Pedro, quando Jesus vai lavar o seu pé, Pedro fala assim: Senhor, de forma nenhuma me lavará os pés, porque Pedro não se achava digno de que Jesus lavasse os seus pés. Mas Jesus diz a ele: o que eu faço agora, vocês não entendem, mais tarde entenderão. Né? E Jesus diz assim: se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Jesus diz a Pedro, não é? Como nós lemos na passagem. E Pedro diz assim: ah, Senhor, se é assim, não só os pés, como a cabeça, como os braços. E Jesus diz assim: quem está limpo necessita apenas que se lave os pés, não é? Porque todos estavam limpos pela palavra que Jesus havia proferido a eles, porque é uma limpeza espiritual, é a limpeza do nosso espírito que tem comunhão com Deus, né? E quando recebemos a palavra, estamos limpos na presença de Deus. O que acontece? Esse ato de Jesus, semelhante à passagem que nós lemos de Marcos, ele enfatiza a importância de ser servo, de servir com humildade. E àquela hora não existia nada mais humilde do que lavar os pés aos apóstolos, não é? É uma questão de humildade, é uma questão de trabalho. O que Jesus quer ensinar a nós? Que nós precisamos ter comunhão com Ele através do trabalho, da humildade. Precisamos falar de Jesus sempre que tivermos oportunidade, podendo falando para a nossa família, nos reunindo em casa, lendo o Evangelho. Hoje estamos vivendo uma época em que as pessoas não podem frequentar a casa das outras devido à pandemia, mas logo que essa pandemia passar, poderíamos nos esforçar para fazer reuniões em nossas casas com vizinhos, com amigos e ler o Evangelho, porque esse é o trabalho que Jesus exige de nós. E sejamos humildes, sejamos assim servos, procuremos servir a Deus com pureza de coração, com humildade, que é o que Deus espera de nós, é o que nos fará realmente estar limpos na presença dEle. Amém? Esse exemplo de Jesus lavando os pés dos apóstolos é um exemplo de humildade e de trabalho. É o exemplo que nós precisamos para ter uma vida cristã vitoriosa. Amém? Amém. Então, assim terminamos mais um vídeo do canal Evangelho na sua casa. Aproveite para se inscrever, caso você não seja inscrito, e também para compartilhar com outras pessoas, porque é muito importante conversar sobre a palavra de Deus, né? Isso enriquece muito e traz paz ao nosso coração e ajuda outras pessoas também. Amém? Vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade. Pedimos a Deus que o Senhor toque no coração das pessoas que estão ouvindo, nos familiares das pessoas também, que todos possam ser abençoados e que possamos crescer espiritualmente. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.